A primeira vez que consumir este alimento, senti acidez no esôfago, e por algumas horas, o esôfago fica com sensação de ardência e ressecamento. Então vamos saber por quê. Aprendendo tudo sobre a composição deste suplemento alimentar. Alanina. Alanina é um dos aminoácidos que formam as proteínas nos seres vivos. Pode ser classificada como um aminoácido alifático, possuindo apenas o radical metil como cadeia lateral hidrofóbico. Arginina. Arginina é um aminoácido polar básico. Sua estrutura é H2NCNH, CH2,3CHC, OO, possuindo 6 átomos de carbono, 4 átomos de nitrogênio, 2 átomos de oxigênio e 14 átomos de hidrogênio. As fontes de arginina são chocolate, amendoim, nozes, gelatina, castanha de caju, milho, semente do tomate, semente de girassol, coco, aveia, café, arroz integral, passas, pão integral, lentilhas, laranjas, frutas cítricas, alimentos processados e refrigerantes. Função: a arginina facilita o crescimento muscular, o transporte do nitrogênio utilizado no metabolismo muscular e melhora o desempenho muscular e capacidade de exercício. Com base nesse efeito crucial sobre o reforço muscular, a arginina é considerada um dos aminoácidos mais importantes na nutrição esportiva. Ácido aspartico. Aminoácido, cisteína. Aminoácido, a cisteína é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. Solúvel em água. Ácido etanoico. Ácido glutâmico. Aminoácido. O ácido glutâmico é um aminoácido não essencial, um dos 22 aminoácidos proteinogênicos. Seus códons são GA, A, G, A, G. O ânion carboxilato e os sais do ácido glutâmico são conhecidos como glutamatos. Solúvel em água. Síntese de glutamato, sintetizado a partir da adição de amônia ao acetoglutamato. Síntese de glutamina, sintetizada a partir da adição de outra molécula de amônia ao glutamato. Síntese de alanina, sintetizada a partir da transaminação do glutamato para o piruvato. Função: o glutamato é o aminoácido mais abundante no sistema nervoso central. SNC, agindo como neurotransmissor excitatório. Além disso, atua no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no aprendizado, na memória e possui papel fundamental no mecanismo de algumas doenças neurodegenerativas. Origem: mas o que é glutamato monossódico? É nocivo à saúde? Sua origem está no ácido glutâmico, um dos aminoácidos mais abundantes na natureza. Apesar de estar presente em muitos industrializados, a origem é da gastronomia oriental, que, muitas vezes, é reconhecida por ser saudável. Glicina. Aminoácido. A glicina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. É codificado pelos codões GGU, GGC, GGA e GGG. Polaridade. A glicina é o aminoácido mais simples em virtude de possuir como R apenas um átomo de hidrogênio, apolar, sendo também o único aminoácido que não possui carbono. Assimétrico. Algumas vezes é classificado como polar, pois o grupamento funcional lhe confere certa solubilidade. Função: a glicina é igualmente um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central e joga um papel no processamento do motor e da informação sensorial. Encontra-se na medula espinal, no brainstem e na retina, e pode-se inibir e promover a excitabilidade em vários neurotransmissores. Histidina. Aminoácido. Histidina é um aminoácido essencial. As proteínas são constituídas a partir de 20 aminoácidos padrão, chamados de aminoácidos, já que, com exceção da prolina, apresentam um grupo amino primário e um grupo carboxila ligado ao mesmo átomo de carbono. Isoleucina. Aminoácido. Isoleucina, também chamada de L-isoleucina ou ácido 2-amino-3-metilpentanoico, é um aminoácido essencial de fórmula C6H13 no 2 e peso molecular 131,175 gramas, mol, que possui cadeia lateral alifática e apolar. É um isômero da leucina, importante na síntese de hemoglobina e na regulação dos níveis sanguíneos de glicose. Fontes: os principais alimentos ricos em isoleucina são castanha de caju, castanha do Pará, noz pecan, amêndoas, amendoim, avelã, gergelim, abóbora, batata, ovos, leite e seus derivados, ervilha, feijão preto. Função: isoleucina, o último dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada,
A isoleucina está envolvida no metabolismo muscular e está fortemente concentrada no tecido muscular. Ela também é importante para a função imunológica, produção de hemoglobina e regulação de energia. Leucina, aminoácido. A leucina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. A leucina é um dos 20 aminoácidos que as células do corpo humano utilizam para sintetizar proteínas, porém o mesmo não o produz. Lisina, aminoácido. A lisina é um aminoácido polar básico, codificado pelos códons G, altamente solúvel em água. Foi descoberta em 1889 por Edmund Echsel, que a isolou pela primeira vez a partir da caseína. Sua estrutura foi elucidada 3 anos depois. Em humanos, o aminoácido lisina é exclusivamente cetogênico, solúvel em água. Função: para que serve a lisina? A lisina serve para combater infecções por vírus, pois tem propriedades antivirais e é muito eficaz para a osteoporose, pois ajuda a aumentar a absorção de cálcio. Além disso, é importante no desenvolvimento ósseo e muscular infantil, pois participa na atividade do hormônio do crescimento. Propriedades: a lisina tem poder antioxidante e é um componente das proteínas. Portanto, é necessária para a construção de massa muscular, recuperação de lesões e feridas, produção de hormonas, enzimas e anticorpos. Também participa na absorção de cálcio e estimula a libertação da hormona do crescimento. Metionina. A metionina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos, com exceção das bactérias procariontes. O codão responsável pela síntese deste aminoácido é designado codão de iniciação. Metabolismo. A homocisteína é um intermediário no metabolismo da metionina. Ela é remetilada para regenerar a metionina, ou combinada à serina, em uma série de reações de transulfuração, para produzir cistationina e então cisteína. A cisteína é, então, metabolizada a sulfito, taurina e glutationa. Função: a metionina contém enxofre, substância necessária para que se produza a glutationa, o antioxidante natural mais presente no corpo humano, que ajuda na eliminação de toxinas, cria tecidos saudáveis e melhora a saúde cardiovascular. Fenilalanina, aminoácido. A fenilalanina é um dos aminoácidos essenciais ao ser humano, ou seja, não pode ser sintetizado pelo organismo humano e tem de ser adquirido através da dieta, já que é constituinte de cerca de 3,9% das proteínas do nosso organismo. Tirosina, 4-hidroxifenilfenilalanina, alfa-fenilglicina. Prolina, aminoácido. A prolina é um aminoácido proteinogênico utilizado na biossíntese de proteínas. Função: a prolina é considerada um aminoácido não essencial pois é produzida pelo corpo a partir do ácido glutâmico. Portanto, consumir o nutriente através da dieta ajuda na síntese do colágeno e influencia na sustentação dos tecidos. Hidroxilação. A hidroxilação da prolina requer vitamina C. Os efeitos mais óbvios, no cabelo e gengivas, da ausência de ácido ascórbico nos humanos são resultado da deficiente hidroxilação de resíduos de prolina no colágeno, com a resultante instabilidade química desta molécula, causando escorbuto. Serina, aminoácido. A serina é um aminoácido usado na biossíntese de proteínas. Como todo aminoácido, é composto por um grupo amino, um grupo carboxílico e uma cadeia lateral, que na serina é um grupamento metilhidroxilado. Devido a essa cadeia, é classificada como sendo um aminoácido polar e sem carga. Fosforilação. A fosforilação de resíduos de serina, treonina específicos pode regular as PTPs, de modo negativo ou positivo. Tem sido descrita a ativação de várias PTPs pela fosforilação, incluindo o PTP1B e SHP-147. Oxidação reversível da PTP é um mecanismo de regulação da atividade desta enzima. Função: para que serve a serina? A serina serve para aumentar as defesas do organismo, ajudar no bom funcionamento do sistema nervoso, participar na transformação de gorduras e no crescimento muscular. Treonina, aminoácido. A treonina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. A treonina possui 2 centros assimétricos, nos carbonos 2 e 3. A configuração do carbono 2s e do carbono 3R. Triptofano, aminoácido. O triptofano é um aminoácido utilizado na biossíntese de proteínas, sendo codificado pelo codão GG. Ele contém, como todo aminoácido, um grupo amino e um grupo carboxilo,
Sua cadeia lateral consiste no indol, o que faz dele um aminoácido aromático e apolar, solúvel em água. Função: o triptofano é um aminoácido essencial. Ele é utilizado pelo cérebro junto com a vitamina B3. A niacina, para ajudar o corpo a produzir a serotonina, um neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar, popularmente conhecido como hormônio da felicidade. Deficiência: a deficiência de triptofano pode causar baixos níveis de serotonina e assim favorecer a insônia, depressão, ansiedade, impulsividade, irritabilidade, incapacidade de concentração e crescimento deficiente em crianças. Fontes naturais: assim como o leite, o mel também é fonte de triptofano, com ação calmante que induz a uma sensação de bem-estar. Banana, a fruta rica em fibras, potássio e vitaminas, é uma fonte de triptofano. Peixes, laticínios, grão de bico, chocolate, mel, tirosina, aminoácido. A tirosina ou 4-hidroxifenilalanina é um dos 20 aminoácidos que fazem parte das proteínas. É um traço aminoácido com uma cadeia lateral formada por CH2 ligado a um grupo fenol, o que a torna uma cadeia lateral cíclica aromática com um grupo OH, que lhe confere um caráter polar branco. Os seus codões são UAC e UAU. Derivados: outros hormônios são derivados do aminoácido tirosina, como a tiroxina, triodotironina e as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, ou epinefrina e norepinefrina. Esta é a principal classe de hormônios e incluem hormônio de crescimento, insulina, ocitocina, vasopressina, glucagon, etc. Função: principais funções. A tirosina é um aminoácido responsável por diversas funções no organismo e que, quando chega no cérebro, torna-se precursora de alguns neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina e adrenalina, podendo ser considerada, portanto, parte essencial do sistema nervoso. Fosforilação: a fosforilação de resíduos de tirosina, por sua vez, provoca uma alteração na função das proteínas. A fosforilação de resíduos de tirosina controla uma ampla gama de propriedades de proteínas, tais como a atividade enzimática, a localização subcelular e interação entre moléculas. Valina, aminoácido. A valina é um aminoácido de cadeia ramificada usado para a biossíntese de proteínas. Contém um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico, os quais em pH fisiológico se encontram. Solúvel em água. Função: ela desempenha um papel integral na estrutura e função das proteínas e enzimas e na produção de outros aminoácidos. Valina. A valina é um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Ela ajuda a estimular o crescimento e a regeneração muscular e está envolvida na produção de energia. Fonte: alguns alimentos ricos em valina: leucina e isoleucinação, ovo, peixe, carne, leite e derivados, feijão, ervilhas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, amendoim, avelã. Na minha opinião, este suplemento alimentar é extremamente ácido, ainda mais eu, que acabei de fazer um tratamento de refluxo esofágico e disfagia, acalásia. Disfagia é o termo médico utilizado quando um paciente refere dificuldade para engolir. A disfagia não está necessariamente associada à dor para engolir, mas sim a uma sensação subjetiva de dificuldade de fazer o alimento percorrer o caminho entre a boca e o estômago. Por isso, a primeira vez que consumi este alimento, senti acidez no esôfago, e por algumas horas, o esôfago fica com sensação de ardência e ressecamento. Definitivamente, esse alimento não é para pessoas que querem mudar sua alimentação, mas sim para aquelas pessoas que estão queimando muitas calorias em academias. Pense bem e consulte um médico antes de consumir este suplemento alimentar. Lembrando que se você tem hábitos alimentares errados, não adianta nada consumir este suplemento alimentar. Boa sorte! E comece a tirar da sua alimentação refrigerante, feijoada, pizza, hambúrguer e todo tipo de glúten, pois tudo à base de glúten, muito açúcar e sódio exagerado é prejudicial à saúde. O açúcar possui de 5 a 10 vezes mais calorias do que a maioria das frutas. Pesquisas comprovaram que o consumo excessivo do sódio contido no sal pode provocar doenças como insuficiência renal, acidentes vasculares cerebrais, derrame e hipertensão.